E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Mais uma viagem curta e objetiva no Novo Testamento, nos capítulos de João, capítulo 17, versículo 3. Na verdade, é muita luta na vida, é muita paz, é muita guerra, é muita tristeza, é muita alegria, é familiarismo, é solteirismo, é uma vida de vitórias e guerras, lutas e tristezas. Na verdade, o ser humano foi posto na Terra para viver uma eternidade, para gozar da paz e da felicidade eterna, para desfrutar e governar o mundo infinitamente. Só que o pecado, ao introduzir-se como intruso no seio da humanidade, causou infelicidade, causou tristeza, causou morte. Razão pela qual hoje o ser humano tem um prazo no mínimo de 70 a 60 anos de vida. Então, mais uma vez, trouxemos mais um tema para curta meditação e de cunho de investigação. O nosso tema para hoje chama-se A Condição para a Vida Eterna. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Vamos viajar mais uma vez no Novo Testamento, em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 16. Eu tomo a leitura. Eis que alguém aproximando-se-lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, mais uma vez, nós viajamos em Mateus capítulo 19, versículo 16 até 22, onde um jovem rico marca audiência com Jesus Cristo, perguntando qual é a condição para a vida eterna. Na conversa aqui, em sintonia de Mateus capítulo 19, versículo 16 até 22, nós vemos Jesus apresentar uma condição para a vida eterna a este jovem rico. E este jovem alega que a condição que Jesus apresentou, ele já fazia isso desde a infância. Só que Jesus, para testar se era verdade o testemunho que ele estava a dar sobre fazer coisas boas desde a infância, sobre a obediência a Deus desde a infância, Jesus disse-lhe: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro, e depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Se nós avançar no versículo 23, Jesus aí diz: Então disse-lhe Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Na verdade, Jesus, quando estava a falar da riqueza dos ricos, que quase que impossível entrar no reino dos céus, não estava simplesmente a referir-se a uma classe de ricos que tem muitos bens materiais, mas estava a se referir à riqueza no sentido geral. Existem vários tipos de riqueza: riqueza espiritual, riqueza material, riqueza
riqueza de variados tipos. O ser humano, por natureza, é um ser rico. Todo ser humano criado por Deus é um ser humano rico. Só que nessa ingerência da riqueza, nessa aquisição da riqueza, tende a desviar-se para o erro. Então, eis aqui a questão que Jesus põe na mesa. Jesus apresenta aos discípulos que é impossível, é quase que impossível, um rico entrar no reino dos céus. Então, em Mateus capítulo 19 e 21, nós vemos Jesus apresentar a condição para a vida eterna. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. O jovem sai daí triste porque tinha muitas propriedades. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o teste feito ao jovem rico. Na verdade, o jovem rico saiu daí triste. Primeiro, ele dizia que obedecia aos mandamentos. E esse teste que Jesus lhe fez provou exatamente que ele nunca obedeceu aos mandamentos. Porque a vida de Cristo era uma vida de abnegação e de misericórdia aos necessitados, aos doentes e aos possuídos pelos demônios. Então Jesus faz aqui teste para alguém que quer segui-lo. Agora vemos aqui como o jovem rico simboliza a classe de cristãos do nosso tempo. Como o jovem rico simboliza as igrejas do nosso tempo. Como o jovem rico simboliza os ministérios do nosso tempo. Como o jovem rico simboliza o sistema religioso de norte a sul do mundo. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 14. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conhece as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, assim miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, mais uma vez, nós vemos que o jovem rico, que teve uma entrevista curta e objetiva e direta com Jesus, simboliza todo o sistema religioso, todas as igrejas e todos os ministérios. Pois gabam-se de uma riqueza que eles possuem, uma riqueza espiritual, uma riqueza material, pois têm como herança todas as verdades para este tempo, mas infelizmente eles gerem mal as riquezas que Cristo deixou para eles. Eles não querem aceitar Jesus como Salvador, não querem uma vida de abnegação, não querem cumprir a missão, não querem vender o seu ego, não querem vender as suas riquezas aos pobres e seguir intrinsecamente a Jesus. Então vamos perceber. Primeiro, o jovem rico simboliza todo o sistema religioso. E o sistema religioso é identificado na Bíblia como a igreja de Laodiceia. Vamos perceber alguns conceitos básicos sobre Laodiceia. Conceitos básicos sobre Laodiceia. Laodiceia representa a última fase da apostasia na igreja. É o esfriamento de uma parte da igreja remanescente, em razão da iniquidade abundante.
Deus nada tem de bom a dizer aos da igreja de Laodiceia. O caso de tais é realmente miserável. Cristo vê essa última igreja como miserável, pobre, cega e nua. No entanto, é interessante notar, ela possuía tudo para fazer uma impressiva figura. Era ortodoxa, para sermos exatos, mas a ortodoxia em si mesma não basta. Ela estava morta. Uma pessoa pode ser portadora de uma saudável teologia, mas estar dormindo. Então, essa é a condição da igreja moderna, essa é a condição do sistema religioso. Laodiceia é uma igreja rejeitada. É uma igreja que seus cultos, seus dízimos, suas ofertas, suas noites de vigília, suas missões, suas campanhas evangelísticas não passam do teto, não são aprovadas no santuário celestial. Então, o jovem rico simboliza a condição de todas as igrejas hoje. Dizem que são ricas, dizem que têm Jesus, dizem que têm a Bíblia, dizem que são cristãs, mas que infelizmente não fazem nada em favor de Cristo. É um constante negar a Cristo, o sistema de culto, o sistema de adoração, o sistema de doutrinas, o sistema de vigília nessas igrejas, nesse sistema religioso. Laodiceia é uma igreja vomitada. Como é que Jesus pode interceder por uma igreja vomitada? É impossível Jesus, como sumo sacerdote no santuário celestial, interceder por uma igreja vomitada. Vamos perceber a outra figura. O que é que significa ser vomitado? Vamos centrar nossas ideias em Apocalipse 3, versículo 16. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Na verdade, o que é que significa ser vomitado da minha boca? Como é que Jesus ia dizer palavras tão duras a uma igreja, a um sistema religioso, a um grupo de ministérios, a um grupo de igrejas legais e ilegais, com essas palavras? Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Na verdade, Cristo vomitaria uma igreja literalmente. O que significa vômito na Bíblia? Vômito na Bíblia significa rejeição. Vômito na Bíblia significa rejeição, abandono. Vamos ler aqui. Testemunhos Seletos, volume 3, página 15. Vê o que reza aqui. A figura de vomitar da sua boca significa que ele, Cristo, não pode oferecer a Deus as vossas orações ou expressões de amor. Não pode aprovar de forma alguma o vosso ensino de sua palavra ou o vosso trabalho espiritual. Não pode apresentar os vossos cultos religiosos com o pedido de que vos seja concedida a graça. Então, Laodiceia é uma igreja sem esperança, sem vida. A condição de Laodiceia, a condição do jovem rico, se aplica nas igrejas, nos ministérios e nos indivíduos. Primeiro, existe uma classe dentro do cristianismo que possui muitas riquezas e nada faz pelos pobres. E também existe uma classe dentro do sistema religioso, nas igrejas e nos ministérios, que possui bens e nada faz pelos pobres. Existem dois tipos de riqueza, riqueza material e riqueza espiritual. Tanto o mau gestor da riqueza material, tanto o mau gestor da riqueza espiritual, ambos são vomitados, ambos são rejeitados. Um mau gestor de riqueza material, seu culto, suas ofertas, seu dízimo, seu jejum, sua oração não passa do teto, não é aceito no santuário celestial. Porque Jesus ordenou ao jovem rico, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Quantos ricos espirituais e materiais têm vendido suas riquezas e doado aos pobres em grandes necessidades, em grandes privações? O mundo está pobre de riqueza espiritual. O mundo precisa de salvação. O mundo precisa saber do Evangelho. O mundo precisa saber da verdade presente. E tem muitos que se gabam de sua sabedoria. É uma igreja, é um sistema, é um ministério. São indivíduos que dizem
ser ricos e são verdadeiramente miseráveis. Seus cultos, tudo que eles fazem de espiritual não passa do teto, é rejeitado no santuário celestial. Então, qual é a solução para os laodiceanos nas igrejas, nos ministérios e como indivíduos? Qual é a solução para os laodiceanos? João 17, versículo 3. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Dentro da igreja de Laodiceia é impossível conhecer o Deus único, pois a igreja de Laodiceia está embriagada com doutrinas falsas. A igreja de Laodiceia tem doutrinas pagãs, tem doutrinas babilônicas. A igreja de Laodiceia crê num Deus de três pessoas, crê numa trindade. A igreja de Laodiceia, tal como esses ministérios, crê numa falsa adoração. Tem um ídolo chamado Trindade. Então, eis a razão pela qual os que estão dentro de Laodiceia, como igreja, ministérios e indivíduos, estão sem esperança, sem vida e em rejeição constante. E os seus cultos não passam do teto. Apocalipse, qual é a solução para os laodiceanos? A solução para os laodiceanos. O que é que os laodiceanos podem fazer para sair dessa condição? Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Eu tomo a leitura. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Então, mais uma vez, o próprio Jesus, que ameaça a última igreja, o sistema religioso com vômito, com rejeição, é o mesmo que vem até Apocalipse 18, versículo 4, e pede aos honestos, aos sinceros, aos humildes, para que saiam desse sistema religioso apostatado, embriagado com falsa doutrina. Vamos mais. Qual é a solução para os laodiceanos? Mateus 16, versículo 24. Outra solução que Jesus apresenta para os laodiceanos. Mateus 16, versículo 24. Vê o que diz aqui, Mateus 16, 20. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então, mais uma vez, em Mateus capítulo 16, versículo 24 até 27, nós vemos que Jesus ordena as pessoas a seguirem-lhe, a tomarem a sua cruz, a abandonarem todo o sistema religioso e a seguir Jesus unicamente. A comunhão com Cristo, a comunhão com Deus, não está centrada na igreja, não está centrada no ministério, não está centrada num pastor que sobe no púlpito e transmite a palavra. A comunhão com o Pai e o Filho está centrada na obediência estrita à palavra de Deus. Então essa é a nossa meditação. Que a graça de Cristo vos alcance onde quer que estejam. E que toda a verdade presente vos alcance. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Quem lê entenda.